Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos ver a interpretação da música Aquarela do Toquinho, né? Bem, antes de nós iniciarmos, eu queria lembrá-los mais uma vez que a data da AP2 já está disponível na sequência didática número 7, que é essa na qual nós estamos estudando agora, e também está disponível o conteúdo que vai cair nesta AP2. Então, as pessoas que ainda não acessaram a SD7, acessem, providenciem o livro e comecem a ler, porque a AP2 já está marcada para o dia 25 de junho, ok? Então, para depois ninguém dizer que não sabia, que não havia encontrado a data, o conteúdo, se bem que na SD número 6, na SD anterior, na qual nós estudamos, também já estava presente lá a data da AP2 e o conteúdo, certo? Bem, então sigamos em frente. Essa música Aquarela, ela ficou muito famosa porque ela passou muitos anos sendo o tema principal de uma propaganda de lápis de cor. Então, além de ser uma música muito bonita e muito interessante, ela se encaixou muito bem nesse tipo de comercial, porque ela fala de desenhos e fala de cores, né, de alguém fazendo desenhos, e essa marca muito conhecida aqui no Brasil de lápis de cor resolveu usar a música na sua propaganda, né, na divulgação dos lápis de cor. Então essa propaganda acabou dando mais visibilidade à música e ela ficou muito famosa. Hoje em dia é muito difícil quem não a conheça, certo? Bem, então vamos ver essa interpretação da música do Toquinho chamada Aquarela. Lembrando que nesta semana nós estamos estudando interpretação de músicas, né? Vocês já viram aí com a professora Dayana algumas interpretações de música. Por que que isso está acontecendo? Porque a música, ela também é um texto, né? E ela também é uma forma de poema, só que poema musicado. Às vezes se faz música de um poema que já está pronto, né? E pega-se aquele poema que já está feito e um compositor joga uma melodia em cima dele. Mas na maioria das vezes as músicas, elas são poemas já feitos com o ritmo, né, em cima de uma música. Por isso, nós temos aí diferentes gêneros e estilos de música, né, desde as músicas infantis, passando pelas músicas românticas, passando pelos novos estilos de música, do tipo rap, do tipo funk. Então, todas elas são poemas, né, que foram musicados, ok? Bem, vamos ver um pouco de Aquarela então. A Aquarela, lançada no princípio dos anos 80, é uma música que remonta ao universo da infância. Óbvio, a gente lendo a Aquarela, a gente percebe todo esse universo de elementos que fazem parte do mundo muito mais infantil do que do mundo adulto.
ela recorda o ouvinte da necessidade de se imaginar cenários alternativos, contemplando a beleza que é poder ir além através da nossa capacidade de criação. Então, na letra da música, nós vamos perceber realmente que o eu lírico ele faz ele cria vários universos diferentes, né? Desde simples desenhos de objetos até desenhos que remontam a uma viagem, enfim. Então ele vai criando universos possíveis dentro da capacidade de imaginação dele. Ao longo dos muitos versos, o ouvinte é convidado a resgatar sua imaginação infantil, capaz de erguer imagens e cenários onde a princípio não havia nada. Bem, é importante destacar que essa música do Toquinho, ela foi lançada na Itália e fez muito sucesso por lá. Só depois ele trouxe a música para o Brasil e fez a versão brasileira da música, mas a versão original da música, da qual ele faz parte também, ele é um dos compositores, foi feita em italiano. E depois ele trouxe para cá e transformou, adaptou a versão italiana para o português e saiu essa obra-prima que é conhecidíssima não só do público infantil, mas também do público adulto, ok? Bem, eu não coloquei a letra da música aqui na íntegra por causa do nosso tempo de aula. Então nós vamos analisar partes da música e eu preparei um exercício que estará disponível no AVA, depois vocês deem uma olhada e façam esse exercício. E no exercício sim, vai trazer a letra da canção na íntegra, ok? Nós vamos aqui analisar as partes, mas não tem problema porque depois vocês irão visualizar a letra da canção toda. Como a gente não pode postar aqui vídeos ou áudios com a música, né, por uma questão de direitos autorais aí, então vocês depois vejam na internet, procurem no YouTube, aqueles que não conhecerem a canção, né, deem uma olhada lá e escutem-na, ok? Bem, então vamos lá. Nos versos iniciais, observa-se que, com apenas alguns traços, o eu lírico, uma criança, cria uma série de elementos possíveis, tendo em mãos apenas uma ferramenta básica, o lápis. Percebe-se também o convite feito para a brincadeira, na qual cada um tem o poder de controlar o lápis e desenhar o que quiser. Então, lembrando que a poesia ela não tem aquele narrador dos contos das histórias, dos contos fantásticos, dos contos fantasiosos, né? Ela tem um narrador sim, mas ele é chamado de eu lírico, né? Então, no início dessa canção, a gente percebe já a ação do narrador, no caso o eu lírico, para começar a desenhar, né? E ele usa o lápis. Nisso, como a canção geralmente é dirigida ao ouvinte, né? Todas as canções são dirigidas aos ouvintes, então a gente percebe já como se ele estivesse convidando o ouvinte a participar, né, dessa grande viagem, dessa grande experiência que ele está tendo com o desenho. Bem, então nos primeiros versos ele diz o seguinte: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Então a gente percebe aí que ele pegou o lápis
e começou a fazer esses desenhos, né? Então ele vai do sol até um guarda-chuva, passando por um castelo, passando por uma luva. Então a gente vai percebendo aí que até então são desenhos aleatórios, né? Como se ele estivesse começando a experiência dele com aquela folha de papel e aquele lápis. Percebam também que, por ser uma poesia, nós vamos encontrar elementos do poema, né? Então você tem aqui muito claramente as rimas, né? Amarelo e castelo, luva e guarda-chuva. Não vai dar tempo, mas se você resolver dividir esse verso em sílabas aqui, você vai achar um número de sílabas semelhante aos da teoria, né? Então, como um poema, na estrutura do poema, na música nós vamos encontrar todos esses elementos que nós estudamos sobre poema. E vamos além também, né? Nós vamos encontrar figuras de linguagens, enfim, tudo concernente ao poema, à estrutura do poema, ok? Então, bem, iniciamos aqui com os primeiros versos em que o eu lírico começa a desenvolver aí os seus desenhos numa folha de papel. E ele fica contando para você, né? Como se estivesse chamando você para viver esta experiência também. Nos versos a seguir, percebe-se que o eu lírico faz do imprevisto, o que é comum no mundo infantil, uma maneira de criar novas situações, surgindo assim uma solução para o problema. Nós iremos perceber essa questão do imprevisto. Quando nós estamos desenhando, né, não só nós adultos, mas principalmente as crianças, quando estão desenhando, elas erram, né, elas resolvem mudar alguma coisa. Não era assim, não era com essa cor, não era esse traço, apaga. Enfim, ele também faz essa situação do imprevisto, né? Mostrando que ele, o eu lírico, é uma criança também. Então ele usa essa questão do improviso, do imprevisto, desculpa, e acaba fazendo um improviso, porque deste erro, digamos assim, entre aspas, que ele como criança cometeu, ele vai ter uma ideia para consertar esse erro, para retificar esse erro. Então, dessa forma, cria-se uma viagem solitária na qual o eu lírico explora o mundo, utilizando diferentes meios de transporte e cores que intensificam o poder da imaginação. Ok? Então, vamos ver o que estes versos agora nos dizem sobre esta questão do improviso, né, e do concerto, do imprevisto, desculpa, e do concerto por meio do improviso. Então ele diz: se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, então veja aí, ó, ele está desenhando e de repente um pinguinho de tinta, talvez de uma caneta que ele tenha usado, cai num pedacinho aí azul do papel. Num instante imagina uma linda gaivota a voar no céu. Então vejam a que ponto chega a criação dele, né? A mente imaginativa dele. Ele faz de um pinguinho do papel, ele já imagina uma gaivota. Então nós temos aí o imprevisto, que foi o pingo de tinta que caiu no papel, e o improviso, que ele resolve fazer desta gaivota, deste pingo de tinta, uma gaivota. E o que essa gaivota vai fazer? Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Então vocês veem que de um simples pingo de tinta, né, nós temos agora uma gaivota, e essa gaivota sai numa viagem aí pelo mundo, visitando alguns lugares, né? Ele especifica aí alguns lugares: o Havaí, Pequim, Istambul, né? Então esta gaivota, ela
surgiu de um erro e acabou dando certo. Ou seja, na imaginação da gente é possível criar ou transformar qualquer coisa. Então, pinta um barco à vela branco navegando. Então, nós já temos aí um meio de transporte, né? Um barco à vela que ele resolveu colocar nessa viagem dele. É tanto céu e mar num beijo azul. Vejam aí que já começam a surgir as cores, né? Tem o barco à vela branco, agora já surge aí o beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená, né? Então, além do barco, ele já colocou um avião. Então, todos esses elementos indicam uma viagem mesmo, né? E essa viagem, metaforicamente, seria uma viagem pela imaginação dele, né? Pelas coisas que estão surgindo na mente dele a partir do momento em que ele pegou aquele lápis para desenhar. Então nós já temos aí um avião rosa e grená. Grená é uma cor parecida com a cor vinho, assim, é um vermelho mais escuro. Tudo em volta colorindo com as suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Ou seja, o avião que surgiu aí na imaginação dele, ele está controlado pela mente do eu lírico, né? Tanto que ele diz, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ou seja, essa viagem que ele resolveu criar a partir do pingo de tinta que caiu no papel, ela pode se encerrar quando ele quiser, né? Ou seja, ele domina aí a mente dele, ele domina a criação, ele domina essa viagem que ele mesmo criou, ok? Nos próximos versos, o eu lírico traz aspectos importantes para a vida, tais como a importância de se estar em comunhão com as pessoas e desfrutar os bons momentos, e a transitoriedade, ou seja, a vida está repleta de chegadas e partidas. Isso faz com que os momentos sejam passageiros e por isso devem ser aproveitados. Então aí a canção ela já vai tomando um significado, né? Esses desenhos que são fruto da imaginação dele, do eu lírico, não são só apenas desenhos. Eles trazem um significado em si. Tanto que agora os desenhos já passam de uma simples viagem, né, da imaginação. Começou com desenhos aleatórios, depois se transformou numa viagem e agora já está recebendo uma carga de sentido, de significado que se refere à vida. Vamos ver? Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, né? Então nós já temos aí um barco, um avião e um navio, tudo fazendo parte desse universo da viagem, né? Tudo se encaminhando, é tudo passando, tudo transitório. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Então nós temos aí um navio que parte, obviamente o navio que parte, em contrapartida vai ter o navio que chega, né? Então a vida é assim, né? São momentos que chegam e vão, são amigos que chegam e vão, né? Então tudo tem os dois lados, tem o lado da chegada e o lado da partida. E alguns bons amigos bebendo de bem com a vida, ou seja, aí ele já está ressaltando a importância da convivência com as pessoas, né? E com as pessoas que você gosta, porque ele diz bons amigos, né? Bebendo de bem com a vida seria desfrutando, né, os bons momentos. De uma América a outra, consigo passar no segundo. Então você vê que a viagem é tão rápida na memória dele que ele vai de uma América, possivelmente da América do Sul, por exemplo, à América do Norte, passando pela América Central,
rapidinho, ou o contrário, ele vem da América do Norte, passa pela América Central e chega na América do Sul muito rápido. Então, para você ver aí em que as coisas na vida da gente, assim como no desenho dele, passam de maneira muito rápida. Né? Essa é a questão da transitoriedade. Né? Passa de uma maneira muito veloz. Né? Ele diz aí que vê o navio de partida, né, com os bons amigos, então a gente supõe que ele está nesse navio também com os amigos e eles fazem essa viagem de uma forma muito rápida, né? Porque se a gente perceber, a vida da gente passa de uma maneira muito rápida, né? Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Então ele pega o compasso, que é aquele instrumento que a gente usa para fazer círculos, né? Quando a gente faz geometria, e ele rapidinho desenha o mundo ali, né? Por meio de um círculo ele representa o mundo. Então vejam aí o quão importante é você estar com as pessoas das quais você gosta, ter bons momentos, né? Porque esses momentos vão passar na sua vida, assim como os amigos vão passar na sua vida também. É tudo muito rápido, apesar de parecer devagar. O futuro também está presente na letra de Aquarela. O destino é algo que o menino, no caso eu lírico, não poderá controlar, como ele faz com os instrumentos que usa para construir o seu mundo de fantasias, o lápis e o compasso. O destino não é consequência daquilo que ele deseja. Então a gente percebeu que até agora ele foi criando, né, os desenhos, criando a viagem dele, e ele vai controlando, né? Desde o momento que ele transformou a gota de tinta na gaivota, todos os outros desenhos que vieram estavam sob o controle dele, né? Ou seja, seria o presente, aquilo que a gente pode neste momento controlar de certa forma, ok? Então, por exemplo, agora neste momento eu estou dando aula para vocês. Então eu posso controlar esta aula, né? Eu posso modificar alguma coisa, daqui a pouco eu vou ter que terminar a aula. Então isso aqui é o presente, aquilo que a gente pode controlar. Mas a música também vai tratar do futuro, porque a vida da gente não é só presente, né? Tem o passado e o futuro também. O passado você não controla mais, né? Isso já passou. E o futuro você também não pode controlar, porque ainda está por vir. O que você pode controlar é o presente. Então essas fases aí do presente e o futuro estão presentes na música também. Fazem parte, desculpa, da música também. Então vamos lá. O menino caminha e caminhando chega no muro. Esse um menino aí é o eu lírico falando dele mesmo, só que ele coloca na terceira pessoa, né? E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Então quando você chega no muro, o futuro está depois dele, né? O que isso significa? Que o futuro é algo que a gente não consegue prever, não consegue imaginar, portanto não consegue controlar, né? Então vai ser como se você estivesse frente ao muro, o futuro estivesse depois e você não soubesse absolutamente nada sobre ele. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Olha, então o que ele quis aí dizer? Que o futuro é algo que a gente tenta controlar, né? Mas não vai ser possível. E ele fez essa metáfora aí da astronave, né? É algo que a gente você entra na fase futura, obviamente, da sua vida e você tenta controlar. Algumas ações você até tenta controlar para ver se o futuro vai ter um resultado. Então, por exemplo, eu vou estudar para ter uma profissão no futuro. Isso é uma tentativa sua de controlar o futuro. Mas
de você sair da escola, desde você sair da escola até você chegar à sua profissão, muita coisa pode acontecer. Mas tá, você está tentando delinear o seu futuro aí, né? Você está tentando controlar o seu futuro, ok? Bem, então o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Ou seja, o futuro ele vai vir para você, né? Seja bom, seja ruim, ele vai vir para você. E não tem hora de chegar porque daqui a pouco já é futuro, daqui a uma hora já é futuro, né? E às vezes você não pode controlar essa hora seguinte da sua vida, ok? Sem pedir licença muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Então, o futuro vai invadir você inevitavelmente e ele pode te trazer alegria, mas ele pode te trazer tristezas também, né? A morte também é tratada na música de Toquinho, de uma maneira muito poética, que faz com que o ouvinte a encare de uma forma muito bonita e leve, sem a frieza com que a morte é vista na realidade. Então, a morte é um tema assim que algumas pessoas não gostam nem de comentar, mas ela é tratada de uma forma muito bonita na música. A ação de descolorir da aquarela faz com que o desenho vá sumindo de maneira lenta, à medida que o tempo passa, assim como acontece a vida. Então, a aquarela, na verdade, se nós observarmos desde o momento da criação, que ele começa a criar coisas, depois ele vai passando por uma viagem, depois ele está com os amigos, enfim, até chegar na morte, a aquarela é a própria vida, né, do eu lírico, é a própria vida metaforicamente representada, né, pelos desenhos, ok? Então vamos ver de que forma ele trata a morte. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Né? Então nós temos aí essa questão do futuro, que nós vamos seguir no futuro, né? Sem saber o que vai acontecer muito bem com a gente, apesar da gente tentar controlar. O fim dela, ou seja, o fim dessa estrada, ninguém sabe ao certo onde vai dar. Ou seja, o fim dessa estrada seria a morte, né? Que a gente morre e não sabe para onde a gente vai. Mesmo que algumas pessoas que tenham determinadas religiões, essas religiões preguem para onde as pessoas vão depois da morte, mas ninguém voltou da morte para dizer se isso acontece ou não. Então, o fim dessa estrada seria a morte, que a gente não sabe onde vai dar, né? Então, nós vamos todos nessa linda passarela que é a vida da gente. A vida da gente é uma passarela que vai nos levar a um fim, o qual nós não podemos prever, né? E ele fala que é uma passarela de uma aquarela, né? Ou seja, cheia de cores, enfim, cheio de imaginação, cheio de desenhos, de forma. E essa aquarela, um dia, ela vai se descolorir, ou seja, a nossa vida que está representada aí em forma de uma aquarela vai descolorir, ou seja, vai tendo um fim, né? Vai desbotando, vai acabando. E aí é quando a gente fatalmente encontrará a morte, ok? Bem, então eu deixei um exercício sobre a música Aquarela, está disponível no AVA, né? Tem o gabarito também. Seria bom vocês fazerem esse exercício, né, para exercitar essa questão não só da interpretação das músicas, né, mas como também dos elementos que envolve essa questão do poema que existe em cada música, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.